Olá, muito bom ter você aqui conosco em mais uma transmissão da Igreja Batista Prudentina. Que você possa curtir essa transmissão, que você possa enviar o link para que mais pessoas possam ser alcançadas. Essa semana é uma semana muito especial para os batistas brasileiros. Eles estão reunidos em Águas de Lindóia no Congresso Multiplique 2023 e Deus tem derramado bênção sobre bênção nesse lugar. Deus tem sido maravilhoso, através dos testemunhos que temos ouvidos, palavra do pastor Irlande aqui, abençoando demais. E Deus tem dado a oportunidade de ver aquilo que Deus está fazendo no meio do povo batista espalhado pelo nosso país. E nós fazemos parte também disso. Eu quero desafiar você a estar orando, sim, por este culto, mas orando também por este congresso que está acontecendo, que o nome de Deus, o nome do Senhor seja exaltado. Nós vamos orar clamando a Deus e logo depois nós adoraremos juntos ao Senhor. Pai amado, obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Pai amado, abençoe os batistas brasileiros, ó Deus, espalhados pela nossa nação, reunidos ali em Águas de Lindóia. Pai amado, desafie pastores, líderes, ó Deus, para que sejam discípulos do Senhor, que amam ao Senhor e se submetem à sua vontade, Pai. Pai, que nós, como povo do Senhor, sejamos despertados a cumprirmos o nosso chamado primordial de amar pessoas e fazer discípulos, Pai. Pai, nós somos gratos por esse início de culto, que o Senhor abençoe, Deus, cada ato, a palavra ministrada, que vá de encontro ao coração do Teu povo, Pai. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome.
Quais são os motivos que você tem apresentado ao Senhor? Você já escreveu no chat. Talvez você esteja aí na sua casa, no carro, ouvindo essa mensagem no seu trabalho. E esse é o momento em que você vai apresentar o seu motivo aí diante de Deus. E você vai apresentar aí, seja a sua gratidão, seja o seu clamor, a intercessão por outra pessoa. Vai colocar a vida de alguém diante do Senhor. E Deus que entende, que ouve, que sabe aquilo que vai na nossa mente antes mesmo que ela viesse. Ele é o Deus que sonda a nossa mente e coração e conhece aquilo que vai aí dentro de você. E nós vamos orar agora por esses motivos. Pai amado, obrigado, Deus, porque nós estamos reunidos aqui em oração, porque cremos que o Senhor responde. Eu clamo por aqueles que necessitam de um socorro bem presente da parte do Senhor. Abençoa-os, Deus. Leva cura e restauração para aqueles que estão precisando, Deus. Livramento para aqueles que estão passando por lutas. Abençoe famílias que estão necessitando, ó Deus, de esperança neste momento, Pai. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um deles, ó Pai. Que cada pedido apresentado aqui, Deus, o Senhor abençoe, ó Deus, guie. E o Senhor se manifeste como Deus presente, em nome de Jesus. Amém.
Nós estamos estudando na Palavra de Deus a vida do rei Uzias. Na última semana nós podemos ver que ele foi um rei que começou a governar ainda muito jovem, com apenas 16 anos. Ele foi discipulado, aos pés do profeta Zacarias, homem de Deus, que o ajudou a crescer, temendo ao Senhor e desejando fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. É muito interessante que o jeito dele viver, buscando a presença de Deus e a direção de Deus para a sua vida, fez com que ele fosse abençoado com todas as bênçãos que Deus, o Senhor, poderia derramar. Aquilo que qualquer homem pudesse imaginar, Deus havia dado ao rei Uzias. Por onde Uzias foi, ele foi vitorioso porque Deus estava com ele. As terras dos vizinhos, aquelas pessoas das nações ao redor, reconheciam a autoridade e o poder que exercia na liderança de Uzias. Ele não foi apenas um estrategista de guerra, mas ele foi abençoado com muita riqueza, diz a palavra de Deus. Ele tinha muitos rebanhos, muita gente cuidando desses rebanhos. Muitas cisternas tiveram de ser construídas só para dar conta daquilo que Deus havia dado a ele como rei. Ele foi um grande expansor da pecuária, de agricultura. O seu exército, para a época, tinha o maior poderio militar. Só os seus homens de elite eram 2.600 que cuidavam da sua segurança e das estratégias que ele traçava. Um exército de mais de 300 mil homens que faziam com que as nações ao redor enxergassem que aquele povo, povo de Deus, era um povo poderoso, não só um grande exército, mas muito bem equipado, ali com todos os utensílios, com todas as armas. O texto vai dizer que ele tinha arcos, atiradeiras para todo o exército, construiu máquinas, máquinas que atiravam flechas, grandes pedras, ou seja, ele tinha uma fábrica bélica sendo usada a seu favor. Um homem que entendia que a boa mão de Deus estava sobre a vida dele. E o texto vai dizer, por mais de 52 anos, ele andou com Deus e liderou do jeito que Deus se agradava. Só que no final da vida dele, aconteceu algo que levou um pouco de luta, que levou dificuldades na vida desse grande rei. Desse rei que só não foi maior do que o próprio Davi, segundo alguns estudiosos. Outros colocam Salomão ali antes. Mas no final da sua vida, ele se deixa levar pelo orgulho. Eu queria convidar você a ler comigo a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, que vai narrar a partir do verso 16 do capítulo 26, que vai narrar o restante da história do rei Uzias. A palavra do Senhor vai dizer assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estavam com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente no templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair,
pois o Senhor o havia ferido. Dá para imaginar o que estava acontecendo? Um homem tão poderoso, que recebeu tanto livramento do Senhor, tanta riqueza, tanta vitória. Um homem que conheceu a Deus de perto desde a sua juventude, quando começou a reinar por cerca de 16 anos, se deixa levar pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência que o fez pecar. Queridos, aplicando essa parte da vida de Uzias na minha e na sua vida, cuidado. A palavra do Senhor diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se você é uma pessoa que tem vivido um tempo de bênção, o tempo de manifestação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua liderança, sobre o papel que você tem desempenhado na sua empresa, sobre a liderança que você tem exercido no ministério, talvez que você esteja liderando, cuidado. Cuidado para que o orgulho não encontre lugar dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que Deus busca um coração contrito, um coração quebrantado. E eu e você, nós precisamos nos colocar diante de Deus com esse desejo, com esse sentimento de termos um coração contrito e quebrantado. Não permita que suas conquistas roubem de você a obediência a Deus e a submissão àquilo que Deus deseja que você faça. Era isso que estava acontecendo com Uzias. O versículo 16 do capítulo 26 vai deixar isso claro, onde ele diz: olha, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Ele foi infiel ao Senhor. No momento em que ele entra no templo do Senhor, um lugar da adoração, um lugar que, quando esse templo foi construído, as orientações que veio ali de Moisés, dado diretamente pelo Senhor, era que aquele lugar era um lugar da manifestação da presença de Deus. E aqueles que eram descendentes de Arão tinham ali a responsabilidade de purificar-se para se apresentar diante de Deus, para oferecer ali o incenso, as ofertas. E de repente ele ignora toda aquela ordem, as ordens que foram dadas por Deus através de Moisés, que foram registradas e eram cumpridas no templo do Senhor. Ele ignora tudo, sentindo-se tão poderoso que poderia fazer até aquilo que Deus disse que nunca fosse feito. O texto vai dizer que ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. E o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Aqueles homens que estavam ali, aqueles sacerdotes que estavam confrontando o rei, eles corriam risco de morte, porque o rei se indignou com a forma a qual eles abordaram aquela desobediência do rei. É muito interessante que, ao olharmos para as ordens que Deus havia dado através de Moisés, lá dentro do templo existia um lugar chamado Santo dos Santos. Alguns estudiosos chamam de Sagrado dos Sagrados. Naquele lugar, somente os sacerdotes podiam entrar durante um curto período de tempo. E para se apresentar diante do Senhor, eles tinham os seus pecados ajustados diante de Deus, perdoados.
E a função desses homens, desses sacerdotes, era apresentar diante de Deus os sacrifícios. Isso era algo muito sério. Aqueles homens, ao entrar com aquela função que eles tinham, eles estavam entrando na presença do Senhor, na presença de Yahvé dos exércitos. Alguns estudiosos contam que eles entravam com uma corda amarrada na cintura. Sabe por quê? Porque se eles tivessem pecados não confessados e perdoados, e eles fossem reprovados pelo Senhor, eles morreriam ali naquele lugar. E se eles morressem, não poderiam entrar, quem entrasse morreria. E eles eram arrastados por essa corda amarrada na cintura. Aquele lugar que Uzias profanou era o lugar da presença de Deus, que exigia temor da parte daqueles homens de Deus e daqueles que eram povo do Senhor. Queridos, isso tem uma lição a ser aplicada na nossa vida. O Deus a qual nós nos dirigimos, pedindo perdão pelos nossos pecados, confessando os nossos erros, clamando ao Senhor, é esse mesmo Deus poderoso que exige de nós uma vida de retidão, uma vida de sinceridade e uma vida justa. Hoje, quando nos colocamos na presença do Senhor, nós precisamos nos apresentar sabendo quem é o nosso Deus, com reverência, com temor e o desejo de fazer aquilo que Ele deseja. Ao entrarmos na presença de Deus, esse lugar exige de nós essa percepção da grandeza e da santidade de Deus, da santidade do Senhor na nossa vida. Nós precisamos conhecer a Deus através desse relacionamento íntimo e desenvolver sinceridade na nossa conduta e retidão diante do Senhor, e nós termos um coração aberto e ensinável diante da presença de Deus. O seu coração precisa ter um desejo sincero em fazer a vontade do Senhor. E para que isso aconteça, tem coisa que precisa ser mudada. Você vai precisar abrir mão, muitas vezes, daquilo que você acha, daquilo que você quer, para que a vontade de Deus se manifeste, permitindo mais de Deus em nossas vidas e menos de nós mesmos. A atitude arrogante de Uzias em entrar naquele lugar que ele não deveria ter entrado, de fazer aquilo que ele não deveria ter feito, o conduziu à ruína, o conduziu à destruição. E mesmo depois de 52 anos ter experimentado a grandiosidade das bênçãos de Deus, ele termina os seus dias isolado, padecendo de uma doença naquela época. Muitas pessoas em nossos dias, por causa de uma religiosidade vazia, ignora a seriedade de estarmos na presença de Deus, na presença do Deus Santo, na presença do Deus que é poderoso. É o Deus que ama sim, mas que merece a nossa reverência. O véu foi rasgado e a possibilidade de céu foi aberta, mas a presença de Deus continua sendo santa. Nós vemos o amor de Deus sendo derramado em Cristo Jesus, mas esse Deus continua sendo santo, 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 o Senhor dos exércitos. E é esse Deus que é santo, 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 poderoso, que ama você. E que ao se apresentar na presença desse Deus, você se apresenta com um coração sincero, com um desejo de obediência a esse Deus. Ao entrar na presença, no templo do Senhor, jamais tente fazer aquilo que o Senhor proíbe que seja feito. Não tente profanar a presença de Deus de uma forma louca, buscando para a sua vida, para o seu jeito de viver, coisas que o Senhor abomina e que Deus proibiu. E de repente você está vivendo uma vida cheia de si mesmo, cheia das oferendas, das ofertas que esse mundo tem levado até o seu coração. E de repente, todo sujo e destruído, se apresentar
diante desse Deus. Deus exige de você arrependimento. Ele deseja derramar bênçãos, como fez no início da jornada de Uzias. Mas Ele exige retidão da tua parte, sinceridade, para que você possa viver e conviver bem com a sua família, sendo um exemplo de homem e mulher guiado e direcionado por Deus. Uzias, ele foi repreendido bravamente por aqueles sacerdotes, mas o coração dele havia sido tomado pelo erro. Ele não aceita a repreensão. Ele confronta aqueles homens que estavam ali, mandando ele se retirar daquele lugar. E eu fico tentando imaginar o coração daquele poderoso e temido rei, até das nações vizinhas, sendo repreendido por 80 sacerdotes, sumos sacerdotes ali naquele lugar. E ele não se submete à autoridade que existia naquele lugar. Queridos, nos nossos dias existem muitas pessoas que vivem a vida tomados pelo erro, vivendo uma vida sem temor a Deus, permitindo que pecados mudem e tomem conta do coração, e pessoas que muitas vezes não se submetem a uma repreensão vinda da parte de Deus, que ignoram a repreensão não de homens, mas do próprio Senhor, baseado na tua palavra, na palavra do Senhor, ignorando um direcionamento de Deus. Pessoas que se deixam tomar pela maldade do coração, que busca viver a vida a seu bel prazer, fazendo aquilo que Deus reprova, o que Deus disse para não fazer. E isso precisa chegar no nosso coração como uma repreensão e uma oportunidade de arrependimento. Pessoas que às vezes têm um coração amargo, não têm um coração ensinável, e ao invés de se submeter à repreensão e disciplina do Senhor, se revoltam e se afastam. Pessoas em nossos dias que vivem com um coração rebelde, coração cheio de orgulho. Coração cheio de orgulho não permite que Deus entre, para que Ele tome conta e se torne o Senhor da vida e da história dessa pessoa. Queridos, as igrejas de Apocalipse falam um pouco a respeito desse tipo de coisa. A palavra do Senhor vai dizer que a igreja de Éfeso, ela abandonou o primeiro amor. Capítulo 2, verso 4. A palavra de Deus vai dizer, olha, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Capítulo 2, verso 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Arrependimento é a chave para uma mudança radical num coração rebelde, num coração cheio de orgulho, num coração que está sendo disciplinado por Deus, reprovado pelo Senhor por fazer aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus disse que não era para fazer. A palavra do Senhor diz que Deus disciplina quem ama. E a palavra lá para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, verso 19 e 20, vai dizer, olha, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus estava fora daquela igreja. Por isso que ele estava à porta e ele estava batendo. Eu não sei quais são as lições que o Espírito Santo de Deus está trazendo ao seu coração. Mas se você é uma pessoa que tem dificuldades em lidar com a disciplina do Senhor em sua vida, você precisa rever o seu coração e os seus valores, pois ele pode estar cheio de coisas que impedem você de ver com clareza, que Deus sempre tem o melhor para a sua vida, o melhor para você. Uzias, além de não acatar a repreensão de mais de 80 levitas ali,
daqueles sacerdotes que estavam naquele lugar, identificados pela própria palavra de Deus como homens corajosos, porque eles poderiam perder a vida por afrontar o rei. Uzias, cego pela arrogância, orgulho e poder, ele dá continuidade ao seu próprio plano e deixa o plano do Senhor. Ele faz reinar na sua vida o próprio plano que ele desejava, esquecendo-se do Senhor. A dureza do coração de Uzias o levou a concretizar o que era abominável ao Senhor. Queridos, que ao olhar para a nossa vida e talvez o toque do Espírito Santo de Deus nessa mensagem, é que talvez você precise parar de brincar com o pecado. Você precisa reconhecer que o seu coração é orgulhoso e permitir que Deus, o Senhor, tome conta. O final da vida de Uzias foi muito triste. Lá no verso 19 vai relatar, dizendo que Uzias, que estavam com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Dá uma olhada nesse final. Ao ser identificado com lepra, naquele momento ele se tornou impuro. A lepra tinha esse significado, o significado de que aquele rei ele não era mais digno de estar na presença do Senhor. A bênção e a boa mão de Deus havia sido retirada do rei Uzias. A atitude de Uzias em profanar o templo do Senhor era reflexo de algo que havia tomado o coração dele, o orgulho. Um coração cheio de orgulho leva qualquer pessoa à ruína. Aquele rei, no esplendor de suas conquistas, vai terminar o resto de seus dias isolado e excluído, até mesmo da presença do povo que tão bravamente ele mesmo liderou. Triste. Tudo isso por causa do pecado. O pecado destrói. O pecado destrói vidas, destrói famílias, destrói relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas. O pecado, ele só traz destruição. Se você tem vivido uma vida em pecado, arrependa-se. O Senhor está dando a oportunidade a você hoje de não terminar o resto dos seus dias da mesma forma como Uzias terminou, isolado e sozinho. Versículo 21 vai dizer: o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Queridos, quando o pecado ele domina nossos sentimentos e ações, foi aberta aí a oportunidade da desgraça, a oportunidade da ruína, acabar com a vida de uma pessoa. Existe hoje algum tipo de pecado que tem levado e conduzido você à ruína? Quando você para olhar para a sua vida hoje, você melhorou ainda mais o seu relacionamento com Deus e a sua vida de santidade do que 1 ano atrás, do que 2 anos atrás, do que 3 anos atrás? Ou será que o seu jeito de viver a vida tem levado você à ruína por causa das suas escolhas? Porque você tem feito aquilo que Deus tem dito para não fazer.
Porque talvez você esteja fazendo aquilo que o Senhor abomina, entristece o coração de Deus. Será que o Espírito Santo do Senhor tem revelado algo no seu coração que hoje você precisa abandonar? Você precisa abandonar antes que algo pior venha acontecer. Talvez você já não está mais comendo do banquete celestial, da paz que excede todo entendimento que Deus tem para você, porque você tem vivido baseado nas migalhas das escolhas de pecado que você tem vivido. Deus, Ele é santo, poderoso Senhor, que governa céu e terra e deseja governar teu coração. Você está disposto a entregar o seu coração para o Senhor? Você está disposto a viver e a renunciar esse pecado que o Espírito Santo de Deus está mostrando e revelando a você neste momento? Talvez você já esteja vivendo em ruínas, mas Deus pode transformar. Deus pode encher o seu coração da presença de Deus, do temor do Senhor, para que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Não essa vida de tristeza, de isolamento. Você está se afastando, cheio de dúvidas, de incertezas, se privando dos banquetes celestiais que Deus tem para você. Você que me acompanha e você que está acompanhando essa mensagem, hoje é dia de oportunidade e de arrependimento, para que você saia do caminho da rota de destruição, para abrir o seu coração para a presença santa do Deus Santo. Talvez nesse momento você esteja questionando essa palavra, porque o orgulho está impedindo você de entender o que Deus está tentando lhe dizer. Clame por misericórdia, diga: Senhor, misericórdia, abre o meu entendimento, Deus. Eu desejo temer ao Senhor, eu desejo somente a vontade do Senhor para a minha vida. Tira esse orgulho, Deus, tira essa arrogância, essa prepotência, esses mesmos sentimentos que dominaram o coração de Uzias. Tira a ira, tira a amargura e enche da alegria do Senhor, do perdão do Senhor. Perdão é pedir perdão e abandonar pecado. Viver do jeito de Deus. Viver a vida do jeito que o Senhor deseja. O que Deus está pedindo para você nessa noite? Queria que você fechasse os teus olhos, aí onde você está, e você falasse com Deus. Talvez você vai ter que rever essa mensagem de novo, mas não ignore o toque do Espírito Santo. Se existem coisas que têm levado você para a ruína, hoje é o momento de você abandonar. E talvez você vai precisar de ajuda, porque tem pessoas que vão ter que abrir mão de coisas que já dominaram o seu coração, que têm dominado as suas atitudes, a sua vida. E Deus está dando a oportunidade a você nessa noite. Você é essa pessoa. Faça uma oração, diga: Senhor, eu peço perdão, porque eu reconheço que eu tenho um coração orgulhoso e eu preciso de perdão. E comece a falar para Deus. Por que você precisa de pedir perdão? Por que você precisa do perdão de Deus? Talvez você precise falar para o Senhor aquilo que você tem feito, que Deus disse para você não fazer. E é momento de você se reconciliar com o Senhor, ter o seu erro apagado e recomeçar a sua história a partir de hoje do jeito de Deus. Se você precisar de ajuda, entre em contato conosco. Além de orar, nós podemos abençoar a sua vida nessa transformação que o Senhor deseja fazer. Que você viva o melhor de Deus, cheio do perdão, da restauração, das bênçãos do Senhor sendo derramadas, da mesma forma como foi nos 52 anos de ministério iniciais ali de Uzias, do reinado de Uzias. Você seja abençoado. Deus abençoe você. Que Deus liberte você da escravidão do pecado e coloque você vivendo em novidade de vida na presença do Deus que é santo, santo,
Santo. Que Deus o abençoe.
você aproveite a oportunidade de reescrever a sua história do jeito de Deus e você possa viver o melhor do Senhor na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, e os dias que ainda lhe restam sejam dias cheios da presença de Deus. Que você possa ser abençoado em nome de Jesus, pela palavra que foi ministrada, e que você seja abençoado nesse restante de semana. Você é nosso convidado para estar conosco no próximo domingo às 9h, com a Escola Bíblica Discipuladora, e depois às 19h30, no culto de celebração. Vem para cá adorar a Deus com a gente e nós vamos dar um abraço gostoso em você, nós vamos orar juntos e você vai ver o quão maravilhoso é estarmos juntos aqui presencialmente na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.